Olá, paz de Cristo. Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui dos irmãos sobre a palavra, né? Então eu quero estar dedicando sempre às sextas-feiras agora, no vídeo das sextas-feiras a gente está respondendo perguntas, tá? Então se você não conhece o canal aqui, você se inscreva aí no canal apertando no botão aí embaixo de se inscrever e compartilhe esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho, quero responder algumas perguntas escatológicas dos irmãos. Quero responder algumas perguntas sobre questões ligadas à escatologia, ligadas a este tipo de situação. Então eu vou estar aqui respondendo perguntas que sempre são feitas no canal, tá? Perguntas que as pessoas sempre me façam. Então o que vocês vão começar a fazer? Quando vocês tiverem dúvidas, vocês vão procurar aqui esse quadro de perguntas e respostas e eu vou estar respondendo perguntas que são feitas eventualmente aqui no canal, né? Então essas perguntas que eu vou fazer hoje aqui, que vou responder hoje, que são escatológicas, são perguntas que as pessoas frequentemente fazem para mim, tá? E a primeira pergunta que eu quero responder é de alguns irmãos, né? Na verdade essa pergunta não é de agora, é uma pergunta já antiga. As pessoas me perguntam assim: Mosel, Mateus 24, ele está tratando sobre apenas para judeus ou ele está tratando da igreja como um todo? Então como é que eu vou responder essa pergunta para você? Sim, eu entendo que Jesus ele está falando no contexto com os judeus. Então veja, Jesus ele está tratando nesse contexto sim com os judeus. Mas você dizer que o contexto apenas fala de judeus não faz um sentido. Pois é óbvio que Jesus estaria falando com judeus, pois o contexto onde ele vivia era um contexto judaico. Você tinha discípulos, você tinha uma série de pessoas ali que era num contexto judaico, tá? Então, você não pode dizer que isso se trata apenas para judeus. Senão nós vamos ter que dizer que, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses, seria a carta apenas, né? Seriam informações apenas para aquele povo, ou a carta aos Coríntios seria apenas informações para o Coríntios. Não faz sentido. Mas o que você precisa entender é que quando Cristo fala assim, para aquelas pessoas ele está falando de discípulos e não necessariamente de uma etnia, tá? E você pode comprovar isso da seguinte forma: quando você pega Mateus 24, ele tem a sua continuação em Mateus 25. Portanto, Mateus 24, ele vai ter a sua continuação em Mateus 25. E em Mateus 25 você vai ver a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. E essa parábola das 10 virgens, você vai ver que Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai continuar falando sobre ela, né? Paulo vai mostrar e dizer assim no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que nós não estamos em trevas como os demais, portanto não durmamos, mas estejamos acordados, sejamos sóbrios, para que esse dia não nos pegue como ladrão. Então você vai perceber que Mateus 25, quando falar da parábola das 10 virgens, ele vai ser o que? Continuado em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, por que Paulo aplicaria as informações da parábola das 10 virgens sobre os gentios, se a parábola das 10 virgens fosse apenas para judeus? Por quê? Porque a parábola das 10 virgens está ligada com Mateus 24. Então, você não pode desassociar Mateus 24 de Mateus 25. É o mesmo contexto falado por uma parábola, tá? Então, Mateus 24 não está falando apenas para judeus, mas ele fala para discípulos. Então, esse é o primeiro ponto. Algumas pessoas me perguntam sobre a minha posição escatológica, se eu sou pós-tribulacionista ou se eu sou pré-tribulacionista. Bem, eu não costumo utilizar nomenclaturas para a forma como eu creio, mas eu procuro crer segundo aquilo que está na palavra. E a palavra me mostra, baseada até nos testemunhos históricos, que a igreja sempre foi pós-tribulacionista. Essa ideia de que Jesus vai vir invisível a qualquer momento, essa foi uma ideia que você vai ver que ela não é bíblica, e segundo a história você vai ver que ela foi desenvolvida no século XIX. Eu fiz um seminário de 3 dias numa igreja pré-tribulacionista, mostrando com as evidências históricas, né? Com as evidências históricas de que o pré-tribulacionismo, ele foi criado no século XIX, tá? Então hoje a grande maioria das igrejas são pré-tribulacionistas, ou seja,
eles ensinam que Jesus vem antes da grande tribulação, e segundo eles, a grande tribulação seria só para judeus. Mas isso não tem fundamento na Escritura, não tem fundamento histórico, e isso é por causa de uma dicotomia que se faz entre povos, Israel e igreja, coisa que a Bíblia não dá base. Tá? Então tem bastante vídeos aí no canal para você ver sobre esse assunto. Então essa seria uma segunda pergunta que as pessoas frequentemente me fazem. E uma terceira pergunta que me fazem é referente, irmãos. Nós precisamos ficar estocando alimentos para esse contexto escatológico da grande tribulação? Né? Então muitas pessoas me falam sobre ficar estocando alimentos, muitas pessoas me falam sobre guardar alimentos para essa época. Bem, para essas pessoas eu respondo assim. Jesus ele diz assim, ele diz exatamente assim, né, que nós não devemos ficar nos preocupando com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal, né? Ele diz assim: não andais ansiosos pelo que vocês vão comer e pelo que vocês vão beber, porque os gentios é que pensam assim. Mas ele diz assim, que cada dia tem o seu mal. Então em Apocalipse 12, você vai ver que vai aparecer uma mulher, e Deus diz que vai enviar esta mulher para o deserto, e no deserto vai ser dito que Deus vai sustentar essa mulher durante 1260 dias. O que nós podemos entender com isso? Que o sustento vai vir do próprio Deus. Então você pode ver essa confirmação, por exemplo, quando Israel saiu do Egito e foi para o deserto, Deus sustentou eles com maná e sustentou eles com a água que saía da rocha. Então isso vai se repetir no futuro. Esse tipo de situação vai se repetir no futuro. Mas algumas pessoas elas vão argumentar: não, mas José, ele estocou alimento e Noé estocou na arca alimento. Então você precisa entender o seguinte: o contexto que José estoca alimento é um contexto que Deus estava utilizando de propósito para que as nações ficassem debaixo da autoridade de José. Então isso demonstra uma tipologia com Cristo, onde hoje as nações estão debaixo da provisão de Cristo, não é mesmo? Mas Deus não estava mandando estocar porque José ia passar fome e coisa assim, não é isso. Mas era assim para que todas as nações ficassem debaixo do Egito, tá? E para que o próprio Jacó e seus filhos fossem até o Egito. Então é uma situação diferente. Agora, quanto ao contexto da arca, irmão, você precisa entender que ali Deus estava fazendo um milagre. Se você for ver matematicamente falando, geograficamente falando, o tamanho da arca não era possível você conter a grande quantidade de animais. Isso qualquer pesquisador vai falar para você. Mas o que acontece é que Deus ele estava fazendo milagres ali. Deus ele fez milagre para que os animais coubessem dentro daquela arca. E do mesmo modo, mesmo que Noé tivesse enchido a arca de alimento, aquele alimento teria faltado. Então isso subentende que Deus ele estava multiplicando esse alimento na arca, tá? Então esta é a questão aqui. Mas eu não vou me estender muito nisso. Então você vai ver que Moisés e o povo de Israel vão ser sustentados no deserto. Nós vamos ver que Elias vai ser sustentado recebendo pão, recebendo carne por meio dos corvos. Então esse é o contexto para o final dos tempos, tá? Grande tribulação não é momento de você pensar em trabalhar, não é momento de você pensar em dinheiro, não é momento de você pensar em plantar e colher, tá? A grande tribulação ela vai ser tipificada lá no dia da expiação. E o dia da expiação era um dia onde ninguém podia trabalhar, ninguém podia plantar nem colher. E todo aquele que plantasse e colhesse seriam pessoas que estariam desobedecendo a Deus. E a Bíblia fala, né, que essas pessoas seriam extirpadas do povo. E isso para nós é uma realidade, demonstrando que o tempo da grande tribulação, o tempo onde as pessoas vão estar afligindo as suas almas, elas vão o quê? Afligir a sua alma, e a provisão vai vir do Senhor, tá? Então não é tempo de plantar, nem tempo de colher. Então essas pessoas que ficam te ensinando aí que você tem que ir pro mato e não sei o que para se proteger da grande tribulação, que você tem que sair a qualquer momento da cidade agora, sabe? É equivocado isso daí, né? E vai haver um momento de fuga sim, mas esse momento vai ser segundo a palavra do Senhor, que diz lá: quando virdes a abominação da desolação, né? Quem lê, entenda. Então não é momento de nós sairmos ainda. Não é momento de nós estarmos preocupados com isso. Hoje é momento de você trabalhar, é momento de você levar o evangelho e a mensagem. Agora, você tem o desejo de morar numa casa afastada, para um lugar afastado, para casa de saúde, outras questões, beleza. Mas não fique confiando nessas questões, porque essas pessoas que ficam te incentivando, ficam te incitando a ficar saindo e pro meio do mato, estas pessoas que ficam te incitando,
essas são as mesmas que não saem da sua cidade, das suas casas e ficam, né, aí enfurnados nas suas casas e fazem justamente o contrário daquilo que elas fazem, tá? Você quer fazer isso por saúde, por qualquer motivo que você tenha esse desejo, beleza. Mas o momento de fugir pro mato não é momento ainda, né? Até conheci uma pessoa uma vez que a pessoa, baseado nesses pensamentos, ela fugiu, saiu da sua casa, acabou se separando da mulher, foi pro meio do mato e comprou containers e mais containers e encheu os containers de comida, né? Pra quê? Pra comida estragar. Não é mesmo? Porque a grande tribulação não é momento de você ficar pensando em comida. Quem vai estar pensando em comida são aqueles que vão receber a marca da besta. Por isso que diz, né, que não vão poder nem comprar nem vender. Então comprar e vender significa justamente o quê? Você poder comprar para comer, para beber, tá? O mundo vai estar sendo assim, mas as pessoas vão estar sendo sustentadas pelo próprio Deus. Outra pergunta que me fazem irmão, eu recebi pessoas me dizendo que o deserto de Apocalipse 12 supostamente seria lá na África, tá? O deserto de Apocalipse 12 seria na África. Então, para algumas pessoas, a pessoa ela precisa ir até a África, ela precisa sair do Brasil, pegar uma passagem de avião e ir até a África para ela poder lá se esconder das coisas que vão vir, e aí ela vai fugir do contexto do anticristo e ela vai estar viva no contexto da grande tribulação. Tem pessoas dizendo então que Jerusalém, né, a Nova Jerusalém, que o deserto seria na África. Então o que eu quero dizer para você em relação a isso? Irmãos, o deserto de Apocalipse 12, ele tem um simbolismo e tem uma literalidade. Num contexto onde pessoas vivem em que exista deserto, você vai ter basicamente daquela forma que tem Apocalipse 12, as pessoas vão fugir para o deserto. Mas existem lugares que não existem desertos. Existem lugares que, por exemplo, as pessoas não vivem em deserto. Então imagina eu aqui onde eu moro não tem deserto, quer dizer, que então eu não vou poder me esconder, eu não vou poder né, me separar do mundo porque aqui não tem deserto, não faz sentido. Então ali Deus está mostrando uma situação onde você tem uma situação literal, pode existir um deserto, mas também significa o lugar da provisão de Deus. Deserto significa o lugar onde não se planta, não se colhe, não se trabalha e não se recebe. O mundo vai estar fazendo isso nesse contexto, mas as pessoas de Deus, elas vão estar sendo sustentadas por Deus somente pela provisão de Deus. A palavra deserto no hebraico é a palavra bamidbar, que dentro dela você tem a raiz midbar, que significa a palavra. Então Deus está mergulhando as pessoas dentro do deserto, ou seja, da palavra. E assim como Cristo ele venceu durante 40 dias e 40 noites, e quando o diabo chega para ele, né, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quando você via o maná descendo sobre o povo, é uma figura de Cristo vindo do céu e alimentando as pessoas, ou seja, é toda a palavra do Senhor. Então o que nós temos que entender? Que, irmãos, deserto significa, primeiramente, você pode ter um lugar físico onde as pessoas vão se esconder, um deserto mesmo, mas existem pessoas que elas não têm possibilidade de ir para um deserto. Aí você vai dizer para a pessoa, não, a pessoa ela tem que sair daqui, ela tem que pegar recursos que ela não tem, ela tem que ir para a África, e lá na África ela vai se esconder lá, não faz o menor sentido, irmãos. Tanto que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, desde o verso 5, e também em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim, né? Digo-vos um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num piscar de olho, né? Ao soar da última trombeta, então, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para o encontro do Senhor dos ares. Veja, Paulo ele diz assim, nós os que estivermos vivos. E isso ele vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala para aquele povo de Corinto, ou melhor, de Tessalônica, que vivia num contexto onde eles eram uma província do Império Romano. Paulo não mandou eles irem para a África, para o Brasil, para Jerusalém, qualquer lugar que seja, porque lá seria o local da provisão de Deus, tá? Isso não faz um sentido. Então se você vem pregando aí que a África vai ser o lugar, o deserto, não faz sentido, ou África ou qualquer lugar. Paulo teria dito, então nós os que estivermos na África, nós os que estivermos vivos, sei lá, no Brasil, na Espanha, qualquer lugar. Não faz sentido. Então, né, o deserto, sim, ele representa as pessoas que vão para o deserto, eu entendo que são as pessoas que vão estar vivas no contexto da grande tribulação na vinda de Cristo. Mas o deserto não quer dizer que seja necessariamente um lugar específico. Cada pessoa vai ter o seu deserto, pode ser um lugar afastado, sabe?
Mas o que significa ali é fora da vista da serpente. O que significa estar fora da vista da serpente? Irmãos, o diabo ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele tem os seus mecanismos para poder controlar as pessoas, para poder, achar as pessoas. E hoje o que ele utiliza é a tecnologia. Hoje o sistema te rastreia por meio de um celular. O sistema te rastreia por meio dessas coisas tecnológicas. Então significa pessoas que vão estar fora de um sistema neste sentido, tá? Lá vai ser o lugar onde as pessoas elas vão estar em completa dedicação ao Senhor e onde o Senhor vai estar provendo a elas. Isso pode ser em qualquer lugar, mas o diferencial é que elas não vão estar debaixo do sistema. O mundo vai estar debaixo desse sistema da besta, enquanto os santos vão estar debaixo da provisão de Deus, tá? Então, espero ter respondido as perguntas dos irmãos. Se essas perguntas te ajudaram, eu peço que você se inscreva aqui no canal, você deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Porque a sua interação ela é muito importante. Vai lá no nosso Instagram também, né? Ano que vem eu não consegui terminar ainda o curso escatológico que a gente vai ter aqui no canal. Não foi possível terminar, mas a gente vai estar trazendo aqui. Então, te inscreve aí no canal que logo você vai ter mais notícias. Aqui no final vão ter 2 vídeos para você assistir. Que Deus abençoe. Bom fim de ano para todas as pessoas que assistem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.